Vamos falar da Rússia, né? Continuamos acompanhando os desdobramentos da guerra. Nós temos, não temos nenhuma luz no horizonte, né? Infelizmente, nós temos aqui alguns registros importantes. Toda a disputa em relação ainda a Kiev, né? O Mário vai poder falar um pouquinho de Mariupol, que ele escreveu um artigo sobre isso, inclusive. E aí nós temos aqui alguns registros, né? Um conselheiro de Putin renunciando aqui, até o ministro da Defesa que desapareceu, está todo mundo procurando o ministro da Defesa do Putin. O Putin dizendo que nações hostis terão que importar petróleo e gás em rublo, é uma coisa que já estava mais ou menos posta, né? O Zelensky pedindo para o Biden não adotar sanções contra o Abramovich, segundo aqui um jornal. E apesar das sanções, a Rússia querendo sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032, tá? O fato é o seguinte, em relação ao Biden, ele disse que há uma ameaça real ainda presente do Putin usar armas químicas, isso retoma o noticiário de 2 semanas atrás, e a OTAN preparando grupos aqui de batalha para proteger seus membros, né, da Rússia, países membros, né? Nós temos também a Polônia expulsando 45 diplomatas russos acusados de espionagem. Então, assim, a gente vai entrando numa dinâmica muito parecida com a da Guerra Fria, né? Tirando, naturalmente, o combate em si. Mário Sabino. Cláudio, a cidade de Mariupol é uma cidade portuária que fica no Mar de Azov, logo ali do lado da Crimeia e abaixo da região de Donbass separatista. O que os russos querem com essa devastação, né? Eles destruíram 90% da cidade, segundo o governo ucraniano. E as imagens mostram isso. Olha, essas imagens lembram o bombardeio de Dresden, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos e os britânicos despejaram toneladas e toneladas de bombas, né? Num ato que eu considero de vingança, inclusive, contra a Alemanha. Olha, isso aí é Mariupol. Veja, ela está completamente devastada. Completamente devastada. Essa cidade portuária, os russos querem por alguns motivos. Primeiro, permitirá uma ligação terrestre entre a região de Donbass, que fica ali no leste da Ucrânia, e a Crimeia, que fica ao sul. Mariupol está entre as duas regiões, entre a península e a região. Então, a tomada de Mariupol, ela estabelece uma continuidade territorial entre Donbass e Crimeia. Depois, pelo fato de ser uma cidade portuária, ela é importante do ponto de vista econômico, porque é por esse porto que a Ucrânia ela exporta milho, carvão, aço para o Oriente Médio. O Mar do Azov está relativamente próximo, digamos assim. Também a cidade de Mariupol tem, ou tinha, nessa altura do campeonato já não sei mais dizer, uma grande usina siderúrgica. Então, assim, tomar Mariupol significa um estrangulamento da economia ucraniana. E também tem um lado da propaganda. Eu vejo aí uns bichos estranhos na imprensa brasileira falando da tal da Brigada Azov, que é uma milícia nazista, neonazista, que existe na Ucrânia e que está combatendo os russos. Foi essa milícia, ela está baseada em Mariupol. Então tem um efeito propagandístico também para os russos tomarem Mariupol, como se eles estivessem tomando uma cidade nazista. Atenção, esta brigada é minúscula, uma porção insignificante dos combatentes. Ela cresceu por causa do Putin, porque muitos jovens nacionalistas, de um nacionalismo torto, aderiram a essa pequena milícia para combater a outra milícia que está lá em Donbass, russa, a Wagner, que é uma organização fundada por um neonazista. Eu já escrevi sobre isso. Aliás, tem um ótimo documentário francês sobre isso. Certo? Foi fundada, ela é comandada e ela é por um neonazista, e ela, Dmitry Oltekin, e ela é financiada pelo Putin. Então,
a tomada de Mariupol tem esses vários aspectos, o aspecto de propaganda, o aspecto econômico e o aspecto estratégico de dar uma continuidade territorial à Crimeia, que foi anexada pela Rússia ilegalmente, e essa região de Donbass que a Rússia agora declarou como independente, e na verdade ela quer anexar também a seu território. Agora, isso que está acontecendo aí, não há dúvida de que é um crime de guerra, porque é crime de guerra bombardear instalações civis. É crime de guerra aterrorizar a população civil. Foi em Mariupol que aquele hospital infantil, foi bombardeado. Eles estão cometendo atrocidades. Agora, Cláudio, a notícia que se tem é que os ucranianos retomaram subúrbios de Kiev que haviam sido capturados, digamos assim, né? Tomados pelos russos, eles retomaram e estão dando uma sova nos russos. Essa aqui é a verdade. Os russos conseguiram apenas uma única cidade média, que é aquela cidade de Kherson, onde os habitantes enfrentam os blindados, desarmados e com a bandeira da Ucrânia. Então, assim, tá tomando vou usar aqui um cacete na Ucrânia, dos ucranianos, uma resistência heróica de inteligentes, né, contra um exército que, ao que tudo indica, muito despreparado para fazer qualquer tipo de guerra, que recorre justamente ao terror, né? É o terror, isso é um bando de criminosos fardados, é o que se tem na Ucrânia. E se a Ucrânia fosse minimamente armada, de fato, pelo Ocidente, olha, Cláudio, era possível até que a Ucrânia invadisse a Rússia e chegasse a Moscou para destituir o vagabundo que está lá no Kremlin, viu? Os caras não são brincadeira. É preciso lembrar sempre, faço questão de dizer, a Ucrânia é a terra dos cossacos. É um povo bravo, um povo forte. Não vai, olha, Putin é um pântano para ele. Ele pode até tomar a Ucrânia, se bem que está cada vez mais difícil, dado as perdas. Hoje, a OTAN estimou que as perdas russas estão entre 7 mil e 15 mil soldados. Isso é muita gente. É baixas físicas, gente que morreu. Né? Então, assim, não vai dominar a Ucrânia. Não vai dominar a Ucrânia. Então, chegou o impasse. Aí você tem ontem esse porta-voz, que é Peskov, se não me engano, né? Dmitry Peskov, que deu entrevista a Christiane Amanpour, da CNN, em que ela aperta ele para falar de armas nucleares. Ele diz que a Ucrânia, que aliás a Rússia, recorreria a armas nucleares se tivesse a sua integridade, a sua existência ameaçada, né? O que se tem hoje é essa situação, quer dizer, você tem um exército convencional apanhando na Ucrânia e esse carniceiro no Kremlin, né, com o maior arsenal nuclear do mundo, né, e que pode usar de qualquer pretexto para dizer que a existência da Rússia está ameaçada. Essa é uma situação muito ruim e que só terá jeito, Cláudio, só terá jeito se os próprios russos derrubarem o Putin. Essas defecções que estão sendo noticiadas, elas são importantes porque já apontam, talvez, para um caminho, que eu não sei se poderá ser imediato. Mas é uma situação em que, de fato, só os russos poderão resolver, se livrando deste açougueiro, desse carniceiro que está no Kremlin e que pode lançar mão, como eu disse, de um armamento de armas nucleares táticas, né, alegando que a existência da Rússia está ameaçada. Como disse o seu porta-voz ontem, que é um oligarca, que está com dinheiro preso no Ocidente, bloqueado no Ocidente. E quando você vê o sujeito falando, você percebe que aquilo ali é um criminoso. São criminosos. São criminosos, inclusive criminosos em relação à própria população, porque mandaram para a Ucrânia um exército completamente despreparado, que está sendo alvo fácil
para as forças 15 mil, né? ucranianas. Já estão falando em 15 mil mortos, né, mano? 15 mil baixas de soldados, né? Quer dizer, é possível que, veja, isso já não está mais no plano apenas da propaganda ucraniana. Claro. Já estão levando a sério, né? E você tem dois holandeses, né, que tem um site que examina as imagens, que só de vídeos certificados, e que estão fazendo a contabilidade, está sendo levado a sério na imprensa europeia, que faz a contabilidade dos blindados, das perdas russas de equipamento. É espantoso. O que o Putin está mostrando é que, no ponto de vista convencional, da guerra convencional, a Rússia é um gigante de pés de barro. Mesmo. Isso não... Agora, é um perigo porque o sujeito tem arma nuclear, né?